Shaka vs Renegados é uma das batalhas mais contraditórias e mais mal interpretadas de toda a série de Cavaleiros do Zodíaco. Nesse vídeo eu vou te explicar como ocorreu essa batalha, o resultado dela e o porquê dessa ser a batalha mais mal interpretada de toda a saga de Hades. Fala galera, eu sou o Trojan, seu humilde apresentador. A batalha de Shaka com os Cavaleiros Renegados é uma das batalhas mais épicas e emocionantes, ao mesmo tempo que também é a mais complicada de todos os tempos para se fazer uma análise. Isso porque é uma batalha em que o Shaka é endeusado a um nível que ele afirma não alcançar. Nesse vídeo eu vou te mostrar com fatos de que ele não venceria essa batalha, mesmo que a exclamação de Athena não fosse usada. Eu já te peço o seu like rapidamente, porque isso ajuda demais. Também te peço encarecidamente que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que sempre que sair vídeo novo, você seja notificado. Explicando rapidamente, o intuito dessa análise não é diminuir ou menosprezar o Cavaleiro de Virgem, mas sim comprovar que ele não venceria essa batalha nem se quisesse. Afinal, eram 3 Cavaleiros de Ouro contra um só. Essa batalha ocorre na saga de Hades durante o período do Santuário. Antes de tudo, vamos recapitular os acontecimentos antes dessa luta. Após os Cavaleiros caídos em batalha se revoltarem contra Athena e ressuscitarem, 5 antigos Cavaleiros de Ouro partiram para invadir o Santuário e tomarem a cabeça da sua deusa regente. Isso junto com o antigo mestre do Santuário, Xion de Ares. Esses cavaleiros eram Xion, antigo mestre do Santuário e antigo mestre de Mudiares, Shura, antigo cavaleiro de Capricórnio, Saga, antigo cavaleiro de Gêmeos, Camus, antigo cavaleiro de Aquário, Máscara da Morte e Afrodite, os antigos cavaleiros de Câncer e de Peixes, respectivamente. No decorrer da batalha, Máscara da Morte e Afrodite acabam sendo mandados de volta para o castelo de Hades por Mu, e após adentrarem no santuário, Saga, Shura e Camus passam pela casa de Touro, passam pela casa de Gêmeos e ficam presos por 4 horas na casa de Câncer. Ao descobrir de onde vem a fonte dessas ilusões, Saga ataca da casa de Câncer até a casa de Virgem, o que é defendido por Shaka, que contra-ataca com uma rendição divina, e nesse momento o cosmo de Saga, Shura e Camus desaparece. Só que na verdade, nesse meio tempo, eles matam 3 espectros de Hades a caminho da casa de Leão e tomam seus lugares ao se disfarçar como eles para se infiltrar entre os espectros. Aí a gente chega no ponto crucial da análise. Aqui vale a ressalva que o principal material analisado vai ser o mangá. O anime tem cenas filhas, então usaremos só o mangá porque é o material canon e sem alterações. Essa luta ocorre entre os capítulos 75 e 77 do mangá. Após passarem da casa de Leão e serem rapidamente notados por Aiolia, eles chegam à casa de Virgem, onde os espectros não conseguem sentir o cosmo de Shaka e teorizam que no embate do cosmo entre Saga e Shaka na casa de Câncer, os dois se destruíram, mas na verdade Shaka criou um campo de força com seu Kan e suprimiu seu cosmo. Todos os espectros atacam juntos, o que acaba sendo em vão, visto que Shaka usa o seu Kan e se protege. Shaka usa um ataque que foi afirmado como capaz de destruir todos os espectros presentes de uma única vez. Porém, 3 espectros se mostram e, além de parar o ataque de Shaka, usam um poderoso ataque combinado. Esses eram Saga, Shura e Camus, que atacando juntos destroem o escudo de Shaka. No anime, eles usam seus ataques mais poderosos para tal feito, enquanto no mangá, eles destroem o Kan com umas simples rajadas de energia. Aqui a gente já vê um argumento que é usado para engrandecer o Shaka, mas com essas simples rajadas de energia, eles já são capazes de destruir a defesa mais poderosa de Shaka e feri-lo levemente. Aqui, Shaka compreende quem são esses espectros e manda que eles tirem suas máscaras. É nessa que Shaka afirma que, mesmo se tornando espectros, suas forças ainda são de Cavaleiro de Ouro, ou seja, o argumento de que Saga e os demais, ao ressuscitarem, estavam nerfados é hipérbole também. Ao destruir as armaduras dos espectros, Shaka revela que são Saga, Shura e Camus, e na cena seguinte pula para Aiolia falando que Shaka já entrou nessa luta preparado para morrer. O que deixa a luta mais complicada para a interpretação é que a obra já deixa ali cara que os renegados tinham a necessidade de se provarem leais a Hades, e quando eles saem das armaduras dos espectros, os remanescentes começam a duvidar da sua lealdade ao deus do submundo. E é aí que Saga usa a seguinte frase, abre aspas, mesmo juntos, vocês não são páreo para Shaka, se dão valor às suas vidas, fiquem para trás, se querem mesmo a cabeça de Athena, deixe ele conosco, fecha aspas. O plano real não era matar ninguém, e a obra deixa isso claro quando Xion, Máscara da Morte e Afrodite poderiam ter matado Mu, mas preferiram deixá-lo vivo. Agora,
só falta dizer que Mu tinha chance contra 6 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo. Mal conseguiu dar conta do Cavaleiro de Câncer e de Peixes, imagine com mais 4 cavaleiros ao lado deles. Sem contar que Xion já estava esmagando o Cavaleiro de Ares, ou seja, se só um já estava quase o matando, imaginem 6 ao mesmo tempo. Voltando ao foco principal do vídeo, o plano original dos Cavaleiros era despertar a armadura de Athena sem matar ninguém. A obra deixa claro que a morte de Aldebaran foi provavelmente algo que eles não esperavam e não estava calculado. Isso aqui é teoria minha e não é 100% provado, mas nessa mesma frase de Saga, ele paralisou os movimentos de todos os espectros presentes, ou seja, ao passar pela casa de Touro, Aldebaran tentou atacá-los e Saga o paralisou e foi adiante. Niobe de Deep deve ter ficado para trás e finalizado o Cavaleiro de Ouro. Isso não estava nos planos deles, sendo o plano original de imobilizá-lo e seguir adiante. Niobe de Deep ficar para trás não era parte do plano original, lembrando que isso é teoria minha. Isso porque mandar os espectros não era o plano imposto por Hades. Quem decidiu mandá-los para seguirem os renegados foi Radamantes de Wyvern, um dos 3 juízes do submundo. Outra coisa que provavelmente estava fora dos seus planos era a morte de Shaka. Shaka entrou na luta para morrer. Ele queria morrer para ir ao submundo lutar com Hades. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente e vocês vão entender. Ainda na luta com os renegados, Shaka pergunta se eles estão mesmo ali para matar Athena, o que Saga responde que sim. Nesse momento, Shaka entende o plano deles e afirma que os deixa passar, e o próprio Shaka solta a seguinte frase, abre aspas, não sou tolo de pensar que poderia vencer 3 antigos Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, fecha aspas. O próprio Shaka já fala isso, mas vamos um pouco mais a fundo. Nesse instante, Shaka ordena que eles passem, e assim eles o fazem, e quando eles passam, Shaka, que havia entendido o plano deles, pulveriza os espectros remanescentes com um único ataque. Shaka pede que eles revelem as suas verdadeiras intenções, isso porque os renegados não podiam revelar seu plano, porque estavam sendo monitorados por Hades o tempo todo. Em relação ao mangá, o anime deixa isso mais claro, porque uma das borboletas do espectro, Miúde de Papillon, estava os observando o tempo todo. Mesmo sabendo que eles tinham algo oculto, Shaka afirma que arriscaria a sua própria vida para acabar com eles. Ou seja, Shaka sabia que numa batalha com eles, ele não sairia ileso. Shaka então os leva para os jardins das árvores gêmeas, e Saga explica que há muito tempo escutou que ao morrer, Buda se deitou entre 2 árvores e que Shaka morreria da mesma forma, por ser a reencarnação do próprio iluminado. Shaka faz isso, e Saga ainda ressalta que Shaka estava preparado para morrer nessa batalha. Ou seja, mais uma vez, temos a explicação de que Shaka entrou nessa luta para morrer. A batalha já começa com o Shura atacando e Shaka desviando do ataque da Excalibur, e logo em seguida vem Camus atacando com pó de diamante. E eu acho interessante que de tantos ataques fortes para utilizar, Camus decide atacar com o golpe mais básico dos cavaleiros que manipulam gelo. Interessante, né? O golpe de Camus acaba congelando o joelho de Shaka, ele acaba caindo numa posição meio duvidosa no chão. Ele queima ou não queima? E quem estava atrás dele? Saga de Gêmeos. E eu acho interessante que a luta poderia ter acabado literalmente aqui. Isso porque Shaka só foi perceber Saga atrás dele instantes depois. Nessa pequena fração de segundos, se Saga usasse uma explosão galáctica, mandava Shaka pelos ares e a batalha acabaria aqui. Até porque é literalmente impossível Shaka aguentar um ataque de tamanha magnitude sem o seu Khan. E vale a ressalva que Shaka já estava de olhos abertos. Ou seja, não existe essa desculpinha de que ele estava se segurando. Aqui, só ressalta mais uma vez que os renegados não tinham a intenção de matá-lo, porque ao invés de mandá-lo pelos ares de uma vez, Saga tentou jogar ele para fora de combate com outra dimensão, mas Shaka reagiu rapidamente e conseguiu escapar. Após escapar por pouco do outra dimensão, Shaka afirma mais uma vez, abre aspas, como eu temia, contra os 3 ao mesmo tempo, eu vou mesmo morrer. Fecha aspas. Só com isso, eu já poderia encerrar essa análise aqui, mas eu quero ir além. É por eles não irem com tudo que Shaka consegue usar o Tesouro do Céu. É essa parte que eu acho a mais zoeira dentre os argumentos de que Shaka poderia vencê-los sozinho. Ao usar o Tesouro do Céu e imobilizar os renegados, Shaka afirma, abre aspas, vocês não podem me vencer, a não ser que usem um ataque proibido. A exclamação de Athena.
fecha aspas. Ou seja, quem coage os renegados a usarem o ataque é o próprio Shaka. Nenhum deles queria usar a técnica. Isso porque ia contra a vontade de Athena e contra o código de honra deles, porque é um ataque que une o cosmo de 3 cavaleiros contra um único oponente. Você vê que por mais que tenham voltado no intuito de matar Athena, os renegados ainda tinham orgulho como cavaleiros de ouro e hesitam em utilizar a técnica. E enquanto isso, Shaka estava arrancando seus 6 sentidos pouco a pouco. O próprio Shaka comenta com eles que se tiveram o despeito de voltar para matar sua deusa regente, não precisariam hesitar em utilizar a exclamação de Athena. O tempo estava contra eles, porque eles só tinham 12 horas de vida e já haviam perdido 4 horas na casa de Câncer, sem contar o tempo que tiveram gasto para passar na casa de Gêmeos e Leão. O desespero de não conseguir realizar seus planos, somado à pressa que eles tinham de continuar, os forçou a tomar essa decisão drástica. Mais uma vez, Saga afirma que Shaka entrou nessa luta para morrer e que eles sabiam que teriam que usar esse poder proibido assim que entraram no Jardim das Árvores Gêmeas. O desespero dos renegados para chegar até Athena era tão grande que eles pararam de hesitar e usaram a técnica em Shaka. Camus chega a afirmar que de forma alguma eles poderiam morrer contra o Cavaleiro de Virgem. Milo também comenta que Shaka está preparado para morrer mais uma vez. Uma prova clara de que Shaka queria morrer é que quando os cavaleiros Aiolia, Mu e Milo chegam no portão dos Jardins das Árvores Gêmeas, eles notam que o portão estava trancado e Mu afirma que essa é a vontade de Shaka. E antes de cortar o último sentido de cada um dos renegados, Shaka recebe o dano da exclamação de Athena e acaba perecendo. Eu iria finalizar a narração do mangá e trazer alguns pontos base que firmam essa opinião. Porém, ao ler a reação dos cavaleiros à morte de Shaka, a reação do Milo me chamou muito a atenção. Observem a seguinte frase do Cavaleiro de Escorpião, abre aspas, parabéns, agora sem dúvidas, vocês provaram que são cães de Hades, fecha aspas. Não sei se vocês conseguiram pegar, esse plano era a prova de falhas, e eu particularmente achei incrível o quanto Kurumada desenvolveu essa trama. Após o ataque se dissipar, Shaka se revela intacto, o que surpreende os cavaleiros renegados. Porém, na verdade, aquela era a alma do Cavaleiro de Virgem que despertou o 8º sentido e deixou uma mensagem para Athena, assim, partindo para o mundo dos mortos. Vale a ressalva de que ele morreu sim, tá galera? Ele no inferno era só a alma dele que despertou o 8º sentido. Com a análise da luta feita, eu quero que vocês observem que desde o início, os renegados poderiam ter matado Shaka, mas não fizeram porque o plano não era esse. Xion explica isso a Seiya porque eles abriram mão da sua honra como cavaleiros para poderem ajudar Athena uma última vez e despertar a sua armadura. O plano de Shaka complementou o plano dos cavaleiros, porque ele entendeu a jogada dos renegados. O plano era eles fingirem estar ao lado de Hades para ajudar Athena a despertar a sua armadura e lutar contra o deus do submundo. Shaka, percebendo isso, os ajudou a usarem a exclamação de Athena, porque uma vez que mostrassem que abriram mão da sua honra para servir ao deus do submundo, eles não precisariam mais ser vigiados por Hades e nem se provar a ele. O plano de Shaka era ir ao submundo para enfrentar Hades pessoalmente, e ele utilizou os renegados como uma porta de entrada para o inferno. Era um plano perfeito, à prova de falhas. O que realmente fez Pandora suspeitar dos renegados foi a própria Athena. Ela se atirou na adaga de Saga e tirou sua própria vida. Pandora suspeitou o porquê dela fazer isso sem mais nem menos, ou seja, sem nenhuma base por trás. Se não fosse Athena cagando o plano, eles provavelmente conseguiriam e daria tudo certo. A frase de Milo deixa isso claro, com ele afirmando que dessa forma eles se tornaram cães de Hades. Se não fosse pelo plano e eles realmente lutassem para matar, eu não vejo como Shaka poderia vencê-los, visto que o próprio Iluminado afirmou que não conseguiria lutar contra eles ao mesmo tempo. Para finalizar, essa luta tem uma coisa muito incoerente na obra, isso é, o 7º sentido simplesmente deixou de existir. Durante a saga das 12 casas, é revelado que o 7º sentido consegue substituir os outros 6, isso porque o seu usuário pode sentir o seu ambiente com o cosmo, e eu achei incrível como essa técnica deixou de existir, onde após a luta, cada renegado tinha um único sentido, Camus a fala, Shura a audição e Saga a visão. Eles se comunicavam uns com os outros usando telepatia. Kurumada simplesmente esqueceu de um conceito que ele mesmo criou. Agora, sobre o argumento do Tesouro do Céu, eu sei que é uma técnica tremendamente apelativa que prende o alvo e o impede de atacar e defender, além do poder retirar os sentidos do alvo. A questão é, Shaka não teria oportunidade de usar se os cavaleiros fossem com tudo. Se Saga mandasse uma explosão galáctica ao invés de uma outra dimensão, acabava a luta aqui. Sério, não tinha luta.
Lembrando que uma explosão galáctica é um ataque muito mais rápido que o outra dimensão, que tende a ser mais lento. Isso é ressaltado por Ikki durante a luta dele com o Saga, afirmando que a explosão galáctica é muito mais rápida que o outra dimensão. Isso porque o Cavaleiro de Fênix consegue reagir ao ataque da outra dimensão, mas não consegue escapar da explosão galáctica. Ou seja, o ataque da explosão galáctica era muito mais rápido do que o outra dimensão. Claro, se por ironia do destino ele conseguisse uma brecha para usar a técnica, eu tenho uma alternativa para evitar usar a exclamação de Athena. Isso é, Shuri e Camus passarem seu cosmo para a Saga, para que assim ele pudesse ultrapassar o cosmo de Shaka e destruir o tesouro do céu. Esse artifício de um passar cosmo para o outro foi usado por Seiya na sua batalha com Saga, onde ele tinha o cosmo de todos os Bronze Boys. Dessa forma, com Saga tendo um cosmo maior, o tesouro do céu poderia ser quebrado, pois foi assim que o próprio Ikki de Fênix conseguiu quebrar o efeito da técnica. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu afirmo que o intuito não foi de diminuir ou menosprezar o homem mais próximo de Deus, mas sim afirmar que ele não venceria os outros três, mesmo que a exclamação de Athena não fosse utilizada. E também, essa não é uma batalha comparando Saga com Shaka, é uma comparação de 3 cavaleiros de ouro contra um só. Eu conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu tô gostando muito de produzir vídeos sobre Saint Seiya. Muito obrigado por terem visto até aqui, tamo junto sempre, um forte abraço e fui!